Good afternoon. Welcome to Spell Online. Today we're going to do Book 2, Lesson 19. New verbs. Opened. Said. Rented. Agreed. Showed. Explained. I opened the door. I said this. I rented a house. I agreed with him. I showed them. I explained it. I opened the store at 9 a.m. this morning. She said terrible things to me. I rented a house in Minneapolis last summer. She rented a house for her parents. He rented an apartment from his workmate. He agreed with her all the time. She showed me the way. They explained it all to me. Ok, pessoal, então a gente vai falar sobre o verbo to show. Bom, verbo to show, primeiro de tudo, ele é o verbo mostrar, não é ir a um show, né? Ok? Então, quando alguém faz um show, né, eles fazem um concert em English, ok? Se você vai ao show do Sandy Júnior, você vai ao Sandy Júnior Concert, tá? Então, não é show, ok? To show é mostrar. Então, essa é a primeira coisa que eu falo sobre esse verbo para vocês. Bom, ele é um verbo ele é um verbo regular, que para jogar ele para o passado, que é o que a gente está fazendo agora, é showed, tá? Showed, ok? Repitam comigo, showed. Muito bem. Então, vamos lá. I showed him my new car. Professora, não é para falar I showed to him my new car ou for him my new car. Não. O verbo to show é mesmo se comporta da mesma maneira que o verbo to call. Então, não tem nem to nem for depois dele para falar para quem a gente está mostrando. Mostrei para ele, mostrei a ele. I showed him. I showed you. I showed her. I showed them. They showed me. They showed us, ok? Então, não tem nem to nem for depois do verbo to show. She showed them her baby. She showed them her baby. Agora, se você quiser inverter a ordem dessa sentença, dessa frase, daí tem o to, né? Olha só. She showed her baby to them. Ela mostrou o bebê dela para eles. Mas daí não é depois do showed, né? É no to them. Se a gente inverte a ordem aí. A mesma coisa acontece na de cima, tá? I showed my new car to him. Então, como é que é a forma mais fácil de fazer? Fala para quem você está mostrando e depois o que você está mostrando e você não precisa desse to aí no meio, ok? Mas as duas formas estão corretas. Então, vamos lá. She showed her friends her new clothes. Okay? He showed the teacher his schoolwork. Muito bem, tá? Então, ali do ladinho tem atenção para word order, né? Para ordem das palavras, mostrar para quem primeiro e depois o que. E não precisa ter nada entre uma coisa e outra, ok?
E daí vem o attention. They were showing. They were showing. Eles estavam mostrando, ou o que a gente costuma falar aqui no nosso, claro, português, estava passando. É uma equivalência aí, né? Não é exatamente tradução palavra por palavra, mas é uma equivalência. Então a gente pode falar assim, olha, estava passando um programa na TV ótimo. They were showing a good program on TV. Or a great program on TV, ok? They were showing a very bad film at the movies. Tá? Tava passando um filme muito ruim no cinema, ok? E daí a gente já vai pular para o there was e o there were. Bom, a gente já falou sobre o there is e o there are. Exatamente a mesma coisa, pessoal, só que com o passado, né? Tem ou tinha, né? E aí é a mesma coisa, gente. Quando é uma coisa, é there is, se é presente. Se é passado, there was, tá? Se é mais que uma coisa, no presente é there are, no passado é there were, ok? Então, vamos aos exemplos, né? There was, havia ou tinha. There wasn't, não havia, não tinha. Was there? Havia. Wasn't there? Não havia. Ok? E a mesma coisa. Vamos fazer os exemplos com o there was, depois a gente volta ali para cima para o there were, ok? Então, there was a foreigner at the office today. Havia um estrangeiro no escritório hoje. E o nome dele era Jeff. There wasn't a car in front of the drugstore. Não tinha, não havia um carro na frente da farmácia. Was there a foreigner at the office today? Havia um estrangeiro no escritório hoje? Wasn't there a car in front of the drugstore? Não tinha um carro na frente da farmácia? Tá? Pessoal, quais são as outras possíveis palavras para drugstore também? Chemist. Muito bem. And pharmacy. Pharmacy é uma palavra muito antiga, tá? Se você perguntar pela pharmacy, vão te entender, mas eles falarem pharmacy aqui é o problema. Eles não falam. Eles vão falar ou drugstore ou chemist, tá bom? Chemist é química, ok? Então, se a gente fosse traduzir aí o que eles chamam de farmácia, pra gente é uns nomes estranhos, né? Loja de droga, né? Drogaria. Ou química, né? Tudo remete a gente a uma coisa negativa aqui, né? Mas não é, tá? Vamos ao there were. There were, havia, né? Mas para plural. Were there, havia? There weren't, não havia. Weren't there, não havia? Muito bem, vamos lá aos exemplos. There were some different people at the party last night. Havia algumas pessoas diferentes na festa ontem à noite. There weren't any teachers at school this morning. Não tinha nenhum professor na escola essa manhã. Were there any different people at the party last night? Havia algumas pessoas diferentes na festa de ontem à noite? Weren't there any teachers at school this morning? Não tinha nenhum professor na escola essa manhã? Ok? E aí a gente também tem o uso do any e do some também, né? Olha lá. New words. Area. Performance. Report card. Scores. Turn. Complaint. Again. Floor. Wall. Ceiling. Bright.
modern, first, second, third, fourth, comfortable, pie, whole, famous, soccer, completely, suggestion, course, through. I don't live in this area. I had a good performance at school last year. His teacher showed me his report card. He had terrible scores in math. It's your turn to take the children to school. There was a complaint about the product. She came here again to talk to you. I cleaned the floor this afternoon. There were many pictures on the wall. Was there anything different on the ceiling? There was a bright light, but I didn't see anything else. This is the most modern mobile in the market. Neil Armstrong was the first man on the moon. This is the second time she comes to Brazil. I am my parents' third son. That's the fourth magazine I bought this week. They had a very comfortable house. Children usually like chocolate pie. They ate the whole cake. She was a very famous teacher. I played soccer last weekend. I think she's completely crazy. Why don't you give them a suggestion? I want to finish my English course soon. I sent you a message through my mobile in the evening. Prepositions. Preposições. In, on, at. Sempre causando uma confusão aí pra gente essas três, né? Então vamos dar uma clarificada aí. Onde é que cada uma vai? Bom, vocês estão vendo que vocês têm um triângulo de ponta cabeça, né? E a gente vai começar com o que mais é usado. Com a base do triângulo, já que ele tá de ponta cabeça, né? Então, onde a gente mais usa, o que a gente mais usa é o in. Então, onde a gente usa in? Antes de anos, antes de meses, antes de semanas, em localização. Antes de qualquer coisa que signifique que você tenha um delimitador de fronteira e você tá dentro, ok? Porque in, no geral, significa dentro, ok?
Então, vamos lá. Gente, outras informações aí. Anos, a gente fala os 2 primeiros números e depois os 2 últimos, até o ano 2000, tá? Então, esse ano que tá ali, ó, 1970, em inglês a gente vai falar 1970, tá? Então, vamos lá? In 1970. In 1981. I was born in 1985. Ok? Antes de meses, pessoal. In July. In May. Ok? Antes da palavra semana. In 2 weeks. Em 2 semanas. Daqui 2 semanas. In 2 weeks time. Daqui 2 semanas. Ok? Em localização, como eu falei, tudo aquilo que é um delimitador que você esteja dentro, né? Então, dentro de país, dentro de cidade, dentro de bairro, olha lá, neighborhood, dentro de qualquer coisa desse sentido, tá? Então, vamos lá. In England, in London, in Chinatown. Vamos trazer para a nossa realidade? In Brazil, in Morretes, em Vila das Palmeiras, em Vila Ferroviários, em Vila Santo Antônio, em América de Baixo, tá? Bom, vamos pro on agora. On é um pouquinho mais específico. O grupo fica menorzinho, mas a gente tem que ser mais específico quando a gente for usar o on. Bom, eu vou começar pela localização, tá? Então, antes de nome de rua e antes de nome de avenida, ou on the corner, tá bom? On the corner, que é na esquina, ok? Antes do nome de rua, olha lá, on Oxford Street, né? Na rua Oxford, ok? E aí a gente vai agora pro tempo. Tempo antes da palavra fim de semana e antes da palavra que são dias de semana. Então, on the weekend, ok? And on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Sunday, ok? E a própria palavra on the weekend, né? Qualquer data que tenha a palavra dia, que é day, ok? Então, on my birthday, on Christmas Day, ok? E data são datas completas. Olha lá, on May 7th, 1964, ok? E a data aí é um exemplo já de como é que a gente escreve data completa em inglês. A gente começa pelo mês, depois a gente põe o dia com o número ordinal, primeiro, segundo, terceiro, 11º, 31º, ok? A gente, se a gente não falou ainda sobre isso, a gente vai falar em não muito tempo, tá? Então, lá, 7th, tá? May 7th, 1964. E aquilo que eu já tinha falado, o ano é quebrado ao meio, até o ano 2000, pessoal. O ano 2000 é o ano 2000, 2000. Até o ano de 2010. Depois ele volta a ser quebrado, 2010, 2011, ok? Então, de 2000 até 2009 vai ser falado 2009, 2008, ok? E depois a gente desce pro at, que é muito específico e um grupo menor ainda. A gente utiliza com hora, porque ele te dá mais uma exatidão, né? At 7 a.m., né? Às 7 da manhã. At 12 o'clock, ao meio-dia ou meia-noite, dependendo de qual 12 é ali, né? At 5 p.m., às 5 da tarde, ok? Endereço completo, com número, tá? E de novo aí a gente já tinha falado sobre isso, mas mais uma vez, formato de endereço em inglês, começa pelo número, olha lá, at 734 Oxford Street, tá? Então, endereço específico, localização, at the store, at the bank, at the school, ok?
E mais um que eu esqueci de falar para vocês, que também acontece muito, principalmente comigo e com o Jeff, e não está específico aí, porque ele é mais específico da Inglaterra, e o material que a gente tem, ele fala mais sobre o inglês americano, né? A gente vê pela grafia, há certas palavras que ele escolhe colocar para vocês, mas at the weekend também está certo, ok? Mas você não pode falar at Monday, ok? Em dias da semana vai ser sempre on, mas no fim de semana, quando você quiser falar no fim de semana, você pode sim falar at the weekend, ok? New expressions. It's always like that. Let me see. Up to date. As usual. What happened? Easy as pie. Go through with. We're through. It's always like that. I'm happy when I see her. Let me see. Did you bring your book? My reports are always up to date. He's late as usual. What happened to your hand? Do you know how to drive a motorcycle? Of course. It's as easy as pie. To go through with. I have to go through with this task. To be through with. What about your girlfriend? How is she? We're through. Oh, I want to be through with my homework early in the afternoon.